Ora, cá Bom estamos nós dia. no nosso bom dia, no nosso segundo podcast. Vamos então, hoje vai ser um assunto diferente. Hoje vamos falar sobre walk-ins. Tradução em português, os que entram, as almas aproveitadoras. Ao fim e ao cabo é mais que é exatamente isso, é uma alma que é aproveitadora. É um assunto que tenho falado um pouco aqui e ali, lá no Uhum. grupo, ou nas meditações, ou nos cursos, ou seja onde for, mas nunca entrei na sua totalidade na informação, sobre a informação que eu tenho sobre o que é os walk-ins. Para não variar, eu não sei quais são as perguntas que a Ana me vai fazer. Então, Olha, cá começo estamos. já Então por vamos lá. perguntar, então, o que é que são os walk-in? Ora bem, então os walk-ins, portanto, basicamente é uma alma que aproveita o corpo. Portanto, normalmente acontece quando existem experiências de vida-morte, ou seja, quando são pessoas que têm então essa experiência. Então é uma alma, um walk-in é uma alma que possa andar a divagar, eh, pode andar, portanto, muitas até são um bocado programadas por essas almas. Portanto, imagina, todos nós temos almas, não é? Não todos nós, grande parte de nós temos almas. E lá está, segundo consta, quando nós morremos, não é? Existem as tais 30 gramas, não é? Acho que é cerca de 30 gramas, dizem Sim. corresponder à tal alma, não é? Portanto, e quando há uma experiência de morte, não é? Uhum. Portanto, a alma tende a sair do corpo ou estar muito enfraquecida, porque leva tempo. Portanto, quando dizem que quando nós morremos, portanto, a nossa energia ainda está ali durante um tempo, não vai Sim. logo embora. Mas a nível de alma, é um pouco diferente. A alma começa a sair, não é? Uhum. E o que é um walk-in? O walk-in é uma alma que por diversas razões, decide entrar. Já não é a alma daquela original, já Sim, é uma sim, alma sim. de uma outra pessoa. E Ou são seja, pode ser, só almas de humanos, que entram ou pode ser de outros seres? sim, só de humanos. Porque repara, quando se for almas de outros seres, vamos lá, pode extraterrestres, que as pessoas falam Uhum. muito, etc. Aí já coabita exatamente com, portanto, aquilo é uma energia, portanto, a, a alma ou seja, o poder sobre um extraterrestre, não é? Por exemplo, Uhum. imagina, há alguém que não que é um extraterreno, não é? Que quer Sim. comandar, quer entrar num corpo humano. Não é assim. Tem que haver um processo de reencarnação para poder ser a alma original. Não quer com isto dizer que, tal como com outro tipo de energia, o poder de controlar, mas controla a alma original da pessoa. Não entra, não substitui. Podem coabitar as duas, não é? Portanto, mas não é walk-in, só Uhum. almas de pessoas que já reencarnaram ou que querem reencarnar aqui. Mas normalmente são pessoas que já reencarnaram na Terra. É de pessoas que já reencarnaram. Ia-te perguntar se estão a sair walk-ins do interior da Terra, Sim, eles dizem que sim. e que há algum propósito assim maior ou mais específico desses Cara, walk-ins do interior da Terra. os, os walk-ins da Terra é um bocado vir às origens, não é? É o poder sair de onde estão e poderem vir outra vez às origens. Porque os povos pá, mesmo cientificamente há muitas teorias de como é que é o centro da Terra, certo? Uhum. Sim. Não há dados, quer dizer, eles têm dados, metem sondas para ver Uhum. Sim. se existe mágoa, não existe, o que é que há, o que é que não há. Mas há uma parte, supostamente, que é um bocado oca, que eles não sabem bem o que é. A nível espiritual, e para quem faz viagens astrais, não é? O que é uma viagem astral? É o poder, em meditação, não é? Sim. Nós todos fazemos essa viagem astral. Toda a gente consegue fazer, independentemente de estar consciente ou não. As pessoas às vezes imaginam o que é uma viagem astral. Tu podes estar sentada, e de repente a tua mente foi viajar. Isto é uma viagem Sim. astral. E as pessoas acham que só na meditação ou que só algumas pessoas é que conseguem. Não, todos nós temos essa capacidade. Pode não estar desenvolvido. Mas com a questão dos povos de dentro que estão debaixo da terra, não é? Que há uma vontade de vir à superfície e pode acontecer exatamente haver essas almas, mas
a grande parte das almas dos walk-ins, até mais ou Uhum. menos a esta data, tem sido tudo quem tenha sobrevivido, quem tenha vivido aqui e não Sim. precisa de ser de há muito tempo. Olha, e um walk-in? Eu acho que este pergunta já não faz muito sentido, mas faço na mesma. Um, a alma de um walk-in pode ir proporcionar a morte de um corpo que ele quer habitar? Não, não. Eles só Ok. aproveitam. Só Aproveitam podem mais nada. aproveitar. Só aproveitam. E nós temos personalidades conhecidas como walk-ins, seja portuguesas, seja estrangeiras. Temos. Claro que E sim. eles querem dizer quem, olha. Não, não, não. Não, Está não bem. vou entrar por aí, porque depois é assim. Mas posso dizer que é assim. Grande parte, na sua maioria, de 99% ou mais, deixa-me ver se eu posso ser 99% ou mais de 99%, toda e qualquer pessoa que tenha tido uma experiência onde foi considerado morte clínica, estava ali, que morreu e depois até pessoas que isto pode ser em variedíssimas situações, até pessoas que tenham ataques cardíacos. Portanto, o que é que eu Uhum, estou aqui a querer dizer? Normalmente, esta troca dá-se mais em crianças ou pessoas mais sim. jovens, ok? Mas não quer dizer que também acontece muito mais tarde na vida, não é? Por isso é que eu estou a falar de ataques cardíacos, pessoas que já são de uma idade diferente, não é? Ahm, Quando há aquelas paragens, por isso é que, quando a pessoa diz, e repara que todas as pessoas que dizem que tiveram uma experiência de morte e depois voltaram à vida, em que foi Uhum, considerado mesmo, morreu, não é? Morte clínica, o que é que acontece? Quase todas elas, ou todas elas, têm exatamente a mesma conversa do que é que viram. sim. E que foram, tititi, tatatá, e que viram aquele corredor de luz e que passaram, e que era uma paz extrema. Aquilo já é, o que eles estão a relatar, já é a experiência que ficou neles da passagem. Ok? Uhum, E que depois diz, mas houve alguém, ou ouvi dizer que não está na altura, ou isto ou aquilo, já é a passagem de uma nova, da nova sim. alma do walking. Ok. Portanto, uma alma vem, por exemplo, uma pessoa já com uma certa idade, já vem por uma curta duração, às vezes é só para repor, porque essa alma decide, então, eu quero repor Uhum, algumas coisas que eu não fiz, que eu não tive hipótese. ok. Ok? O que é? Muitas das vezes nos walk-ins, estas almas aproveitadoras, Uhum, tanto que ahm, eu já tive duas pessoas onde eu fiz o plano da alma, uhum, em que, pronto, já sabes que a questão do plano da alma é feito através do nome, tem aquelas energias, mas a forma como eu faço a leitura do plano da alma, eu estou a ver a energia da pessoa. uhum, E sim. achei curioso porque eu disse assim, mas há aqui qualquer coisa, a tua alma, aconteceu alguma coisa quando eras criança, porque não, havia ali confusão. Aham, Havia ali confusão dentro daquela pessoa. E depois houve exatamente a pessoa disse que quando tinha sido criança que tinha falecido e que realmente, e deram mesmo, estava na morgue e depois esteve lá, não sei se foi um dia ou dois e voltou para casa, na morgue. pois. É? Não é já Sim. a alma original. E é o que acontece, pode acontecer muito, ah, mas pode trazer algumas complicações se a pessoa não estiver bem consciente. Porquê? Porque o nosso corpo, nós temos uma alma, certo? Uhum, Temos uma essência, sim. certo? Aqui o que acontece é, independentemente de tudo aquilo que tu fazes, o teu próprio corpo vai ficando com memória, não é só o Sim. teu próprio, o teu ADN fica com a memória, certo? Uma cicatriz Uhum, no corpo já é uma memória que está ali, não sim. é? Quando há uma troca de uma outra alma, aquilo vai entrar ali um bocadinho, vai entrar em choque, porque está ali duas memórias completamente Aham, diferentes, experiências de vida diferentes. É muito comum de pessoas que possam ter tido, pronto, não tenha sido dado morte clínica e tenha voltado, quando a pessoa vem diferente. E as pessoas dizem, e podem dizer, mas é porque foi complicações, porque pode ser complicações do uhum, sim. cérebro, pode ser com muitas complicações,
mas também já é uma nova memória. A pessoa pode mudar muito a vida. E acontece assim, quando há uma troca de almas neste Uhum, aspecto, neste walking, lá está, cada caso é um caso. Há pessoas que vieram, lá está, para completar algo que consideram, sim. que, ou seja, almas que acham que não fizeram, e há outras que é mesmo para aproveitar e querem viver mais tempo aqui. E pode acontecer ser uma alma masculina num corpo feminino. E então, Uhum, o feminino e o masculino dentro daquele ser, eu não estou a falar sim, sim. agora destas coisas, toda a gente anda muito confuso. Uhum, Falar que vai haver. E então vai haver muito mais aquilo que possam muitas das vezes chamar, a pessoa está ter um ataque onde mudou a uhum, personalidade, etc. Não quer dizer que tenha a ver com vidas passadas, pode acontecer ser exatamente essas duas almas a chocar uma com a outra. O que é que uma quer? As duas não, a vontade de uma e no corpo da outra, porque nem sempre há compatibilidade. uhum. Nós, quando escolhemos um tipo de corpo, Uhum, um tipo de família, temos um tipo de compatibilidade. E sim. pode não existir esse tipo de compatibilidade. Depende, lá está, depende da idade em que isso aconteceu, depende de muita coisa. Os walk-ins são, ah, não é bem assim, mas vá, necessariamente mais facilmente manipuláveis. Não, Ou não eles já têm uma necessariamente. experiência, eles já são uma experiência, são basicamente almas que não são almas que ascenderam. Repara, são almas que andam a deambular. Uhum. E porque o escolheram? Não percebi a pergunta, Eles escolheram andam como? escolheram ficar por aqui só a deambular ou... Mas repara, nós já sabemos que existem imensas almas que não sobem, por Sim. seja por que razão for. Mas deixa-me aqui fazer aqui a pergunta: se os walk-ins são apenas almas que não subiram. Sim, são apenas almas que não Uhum. subiram. E eles podem viajar no tempo. Não, andam aqui porque a consciência, aquela energia de almas que andam por aqui, não é? Lá está. Nós Uhum. estamos a falar em termos espirituais, sabendo que há muitas almas que não sobem. Ahm, é assim, não existe tempo, não existe para almas que andam, não existe tempo. É assim, tu podes ver almas que andam aqui a passar de 1800 e troca o passo. Aqui em Londres então existe Uhum. imensas almas por causa das guerras, etc. E das doenças também, da peste, etc. Uhum. aqui. Portanto, para eles não existe não existe essa questão de tempo, andam aqui. Não sei se Ok. respondi à tua pergunta. Respondeste. Mas agora só para concluir, faço a última pergunta. Sendo assim, se eles andam só a deambular para terminar assuntos, por exemplo, vamos imaginar um exemplo, se fosse comigo, eu até decidia, eu não sei se pode ser, mas vá, decidia ser um walk-in para poder voltar atrás e ir alterar qualquer coisa. Conseguia fazê-lo com esse Não, propósito. repara, nem toda a gente normalmente essa já é com pessoas mais de uma certa idade. Já Porquê? percebi, Porque essas sim. pessoas já não vão viver muito mais tempo, não é? Têm um curto espaço de tempo. Mas não Uhum, quer dizer que todos tenham isso. Às vezes são apenas almas aproveitadoras que não querem ir embora. Porque repara, a própria questão de que as pessoas terem medo de que quando uhum, morrerem, não é? Para onde é que elas vão, o que é que vai acontecer, não é? Para muitas dessas almas, e não, eu fui isto, fui aquilo, e não, eu vou fazer as coisas, morri, mas agora quero fazer as coisas de forma diferente, não quero ir ainda ir, seja para onde for. Às vezes o corpo também não quer ir embora, é assim, em vez de ser um encosto, como as pessoas falam, não é? uhum, Há almas que podem estar a sugar a tua energia, essas coisas todas, não, tem um corpo. E acontece muito. Agora é assim, o propósito pode ser muito, pode ser, variedíssimas questões, é assim, por isso é que cada walk-in, uhum, cada caso é um caso. Estas almas que entram, não é? Num corpo para poder ter uma realidade diferente, não é? uhum. Cada caso tem um caso. Eu, a primeira vez que ouvi falar de walk-ins foi há uns 13 anos, 13 14 anos, pai. Uh, Foi através de alguém que me disse, e eu a primeira vez que eu ouvi, portanto,
Ele diz que é, Uhum. portanto, é um xamã, não é uma pessoa que eu vejo, conheci, num workshop fabuloso, Aham. no país de Gales, mesmo fora deste mundo, eu diria, um bocadinho. Que era muito ligado, portanto, era uma palestra, basicamente, não era um workshop, era uma palestra de alguém que é muito virado para a Mãe Terra. Portanto, esta Sim. pessoa, ela é muito conhecida, é muito virada para a Mãe Terra. Portanto, a questão dos cristais, etc. Pronto. Ah, naquele evento, ambiente, conheci alguém que era xamã, ele tem as suas questões. E reparam, esta experiência já contei a algumas pessoas, não é? De ele ter uma parte da Cruz de Jesus. Uhum. Ok? Ele é muito, 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 muito virado ali para esse tipo de energias, mas outros tipos de energias também. E ele dizia que era um walk-in, e no caso dele, ele dizia: Eu era uma criança muito doente, fui uma criança muito doente, e o walk-in, ele veio descobrir que eu tenho, era um padre, foi um padre que ainda tinha muita coisa para fazer. Pronto, eu não fui vasculhar na altura, e quando ele me disse aquilo, foi por escrito, porque não é uma pessoa que vive fora, Uhum. ahm, nas poucas mensagens nós trocámos, e eu fiquei assim um bocadinho, porque eu fiquei muito curiosa, porque sentia-se que a própria energia da pessoa era uma coisa assim Uhum. estranha, diferente. Ahm, eu fiquei um bocado com receio, por isso é que eu nunca falei muito sobre esta questão. Mas a questão dos walk-ins, lá está, cada caso é um caso. Mas muitos deles vêm também por controle. Uhum. Pois, claro. Poder controlar, seja o que for, mas vai depender. Agora, é a alma aproveitadora, não é a alma original daquela pessoa. Quais são os efeitos? Se isso deveria de acontecer? Supostamente não. Então, isto é Uhum. para verem que nem tudo que o universo envia, que tudo é Claro. perfeito, não existe essa questão da perfeição e imperfeição. Não é uma coisa que deveria acontecer. Mas lá está, é algo que acontece e cada vez acontece mais. Agora Porque mesmo a última repara, pergunta. Diz. diz. E temos walk-ins do tempo da Atlântida cá? Ou de outras épocas? Olha, eu estou a dizer que sim. E ah, como é que eu vou dizer? E que, vai, entre aspas, que trabalho é que estão a fazer? Nomeadamente, repara, faz a pergunta de outra forma. Hum, Já sabes que eu preciso da pergunta para receber a sim. resposta. Que sou eu a fazer a pergunta, às vezes pode não vir. Que é, se as almas walk-in, se são apenas almas que ficaram na Terra, que não subiram. Essas almas walk-in são apenas almas que ficaram na Terra, que não subiram. Sim. E perguntar assim, mas essas almas que ficaram na Terra, que não subiram, ou seja, que passaram pelo Uhum. processo de reencarnação, ah, se essas almas vão desenvolvendo, se vão E evoluindo. essas almas que, não que passaram pelo processo de reencarnação por não terem subido, elas vão evoluindo. Faz a pergunta outra vez. Se as As, almas, se as os almas que não walk-ins são, subiram. não, se Sim. os walk-ins são almas que continuaram a evoluir, mesmo Os estando na walk-ins Terra. são almas que continuam a evoluir estando na Terra. Sim, porque vão à mesma, porque repara, que o corpo humano, mas lá está, é uma questão de evolução ou de expansão energética. Uhum. Mas Sim. eles depois necessitam de um corpo para colocar isso no mundo físico. Ou seja, para a própria evolução dessas almas. Ou seja, é como nós estarmos a meditar e estamos a construir um mundo Uhum. Sim. novo lá em cima, não é? A nível Uhum. energético, a nível de frequência, e depois não fazermos nada aqui, ficamos, só trazemos Uhum. aquilo e não fazemos nada. Então não está aqui a ver o quê? A ação. E só o imaginar, o criar sem Claro, a não. ação, se eu criar no físico, não desaparece. Sim. É por isso é que quando nos é dado uma inspiração de uma ideia, não é? Uhum. Essa ideia nós estamos a trazer para baixo, não é? E há de haver várias pessoas que vão ter aquela ideia. Porquê? Porque se alguém há Tendência, de sim. colocar aquilo em prática Sim. e o resto não coloca, que já acontece, não sei contigo, não sei, mas comigo acontece, mas eu tenho imensas ideias, que eu costumo dizer que sou muito idiota, E depois. que, mas como não faço, alguém vai ter que o fazer, Uhum. não é? Portanto, sempre que alguém, e é isto, portanto, para os walk-ins é assim,
Eles vão, não quer dizer porque estão ainda. Tem a questão do. Não ficaram, não quer dizer que ficaram só ali parados no tempo. Muitos ficaram. Uhum, Depende, sim, depende do tipo de depende, alma, sim. depende do tipo de alma, depende do tipo de corpo, depende qual é que é a missão, que eles decidiram. Ou pode acontecer, é assim, eu não considero que seja enviado. Faz uma pergunta: se os walk-ins são uma mais-valia? Os walk-ins são a mais-valia. Não, não. Para a espécie humana, não. Uhum, é o que eu sinto. Que são um peso, são um controle, são o querer as coisas. Mas são pessoas que depois têm, lá está, há um grande, não estou a dizer que todos nós não, as outras pessoas não têm conflitos internos, não, os deles é, É uma coisa mais existe um conflito maior, muito sim. maior de a pessoa realmente perder completamente a cabeça e não saber às vezes, ou Uhum, onde é que está. Até vai depender também da idade da pessoa, do confronto, tudo isso vai depender. Vai sim. depender já da experiência que teve aqui. Só há Mas walk-ins muçulmanos. não, É. há quem também dos animais. Nunca tinha feito essa pergunta, estás a ver? Porque é que as perguntas são importantes? Poxa, A pergunta lá, porque é que também há nos animais? e porquê que também há walk-ins nos animais? Porque lá está, é o poder viver no mundo físico. Agora vê assim, às vezes nós dizemos, mas aquele, estou eu a dizer isto, nunca tinha pensado Uhum, nisso, não é? Que é isso que eu estou a receber, que é, repara, há animais que se comportam quase como humanos, não é? E é, dizem, pá, parecem é humanos, ou verdade. parecem humanos. E nós podemos, normalmente, nós estamos a ir dizer, mas já é o próximo passo, e poderá ser o próximo passo, não é? Uhum, Mas o que nós estamos aqui a falar, animais que tiveram experiência, vida-morte, ok? Não estamos a falar de todos o resto dos animais. Estamos a falar. Não estamos a falar de aquilo que as pessoas chamam de encosto ou estou com sim, uma sim, sim. energia aqui que não é minha, não. Aqui isto é quando nós podemos dar a abertura Uhum, para entrar ou também não estamos a falar de extraterrestres, de energias extraterrestres. Isso, para esses, tens que dar minha autorização. a tua autorização, que é o que as Uhum, pessoas fazem, dão sim. muita autorização. E é assim, para, para quem faz meditação, eu vou acabar já aqui, que é para nós não fazermos isto muito longo, que é uma coisa que acordámos, não é? Fazer curtinho. Que é, quando a pessoa faz meditação, também não tem que dar autorização, seja aos avatares que Aham, conhecem, para entrar, para fazer isto ou aquilo, porque é assim, há uma autorização sim, mas se uma pessoa tem que resguardar eles, qual é que é nesta vida, aqui na Terra, aqui é importante é cada vez mais nós termos a autonomia e não estar a depender totalmente daquilo que o céu, que o universo nos sim, sim. envia, não é? E quando é isso, não é tipo, está-me a cair chuva agora. É assim, está a cair chuva é porque eu tenho que passar pela chuva. Não, está a cair chuva, abre o chapéu. Pois, E as pessoas têm muito, cada vez mais, a nível de espiritual, que está a ficar um bocadinho para o religioso, que é a questão de, não, então se está-me a cair granizo, então eu tenho que estar aqui a levar com isto, porque o céu quer, é porque eu mereço, é porque não sei o quê. Não, se calhar o céu está-te a dizer, olha, está a cair granizo, yeah. põe-te ali e espera a guarda. E não de que tens de estar a levar com aquilo em cima. E há muito esta questão. Mas com os walk-ins é uma vivência diferente. Se quem tiver a ouvir este vídeo, se teve alguma experiência de vida-morte, quiser entrar em contato comigo, eu gostaria muito de fazer terapias com vocês para saber cada um. Eu volto a dizer, isto não quer dizer que essas pessoas tenham mais ou menos valor, ninguém Claro. está a falar nisto, eu estou a falar de experiências, tipo de Uhum, experiências, e que gostava muito, porque tive efetivamente, não me lembro o nome, isto é muito giro, não me lembro é porque eles não querem que eu me lembre qual foi, quais foram as pessoas no plano down, porque devia ter feito o nome e depois fazer realmente sem ser o plano pois da alma é. para ver, porque na altura era um assunto que, como tu sabes, eu sempre Uhum, falei com algumas pessoas, mas nunca entrei muito. Porque lá está, nós falámos muito na altura que existem grandes
terremotos e as pessoas subterradas e como Sim, é que é possível uma pessoa estar não sei quem viva? Pode acontecer, eu não estou a dizer que todas as pessoas morreram, mas nessas alturas de grandes desastres, grandes eventos, mas pode ser também uma coisa muito pois é, uma coisa muito isolada. E isto, por vezes, vem também com crianças, pode vir também pelas pessoas dizer ao céu, eu dou tudo, eu dou autorização a tudo, eu faço tudo para pois, a minha criança. Eu não estou a dizer que as pessoas não têm que fazer isto, não é isto. Eu estou a dizer que pode acontecer também por isso. Até que ponto é que houve ali, e pode haver essa troca. E volto a dizer, não estou a dizer que as pessoas são mais ou menos, uhum, é uma claro, experiência diferente e salva, ia ter contato comigo, privado, lá do grupo, aham, que eu gostaria muito, e faço, não cobro nada, só para a pessoa própria ver o que aconteceu, o que é que não aconteceu, e se calhar até é bom para a pessoa pois é, para compreender o porquê de certas atitudes, o porquê de certos sentimentos, o porquê que pode acontecer também a pessoa não sentir que aquele corpo é dela. Volto a dizer, e isto pode acontecer independentemente de ser um walk-in ou não, mas gostava uhum, muito, ok? E é ok. isto, olha, Gratidão, Cristina. gratidão e olha, mais um episódio. Beijinhos, beijinhos, Beijinhos. beijinhos a todos e olha, aqui ficamos. Beijinhos.